Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e hoje para o 9º ano nós vamos falar sobre um estilo de luta, né? Que é o judô. E a gente vai falar um pouquinho o que é a arte marcial, o que é o judô, suas principais características, suas graduações, técnicas e tudo mais. Vamos lá, vamos começar um pouquinho nossa aula de hoje. A história do judô, né? O estilo Takenouchi Ryu, né? Fundado em 1532, é considerada a origem do estilo jiu-jitsu japonês. O judô é o derivado do jiu-jitsu, uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais que o seu próprio corpo. A criação do judô e o Instituto Kodokan, né? Durante anos, o jovem Jigoro Kano se dedicou a fazer um estudo completo sobre as antigas formas de autodefesa e procurando encontrar explicações científicas aos golpes, baseadas em leis da dinâmica, ação e reação, selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de jiu-jitsu em um novo estilo chamado de Judô, ou caminho suave. Ju de suave e do caminho ou via, né? Muito interessante. Em 1882, o mestre Kano fundou o Instituto Kodokan. O termo Kodokan se decompõe do Ko, que é palestra, estudo ou método, o do, caminho ou via, e Kan, de instituto, né? Assim significa um lugar para estudar o caminho, o que explica muito bem a intenção do fundador da arte. Além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito Ippon Shobu, né, que é a luta pelo ponto perfeito, e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Com o seu trabalho, Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringia a homens com vigor físico, se estendendo a mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e peso, né? Bem interessante. Mas antes da gente dar uma continuidade, a gente pode ver que ele foi bem inteligente, obviamente, e ele foi muito curioso, né? Porque ele estudou todas as técnicas do jiu-jitsu para criar uma técnica perfeita do judô, né? E dentro do judô existem códigos morais imprescindíveis, que a gente vai ver agora. Código moral, visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos, que são cortesia, para ser educado no trato com os outros, coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura, honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações, honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios, modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta, respeito, para conviver harmoniosamente com os outros, autocontrole, para estar no comando de suas emoções e amizade, para ser um bom companheiro e amigo, né? Muito interessante esses códigos morais, né? Que são 8 códigos morais que ele criou, que ele simplesmente nos ensina a ser indivíduos, cidadãos melhores para a sociedade, não somente dentro do dojo, quanto fora dele. Por isso que a gente fala que as lutas são tão interessantes que elas nos ensinam, dentro e fora do tatame, a ser pessoas melhores, né? Então, não tem nada a ver que uma pessoa que pratica luta, ela vai ser uma pessoa agressiva, que um dos códigos morais é o autocontrole. Eles lidam melhor com suas emoções, né? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre esse esporte, né? O esporte olímpico. Prosseguindo com a organização Kodokan e buscando comprovar os regulamentos do dojo, o mestre Kano tornou-se o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional em 1909 e trabalhou com a propagação do esporte no mundo todo. O judô
passou a fazer parte do programa olímpico oficialmente nos Jogos de Tóquio de 1964. Jigoro Kano, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa. Ao longo de sua vida, Jigoro Kano alcançou o doutorado em Judô, uma graduação equivalente a 12 Dan, né? Honraria concedida apenas ao criador do esporte. Ele trabalhou constantemente para garantir o desenvolvimento do atletismo e do esporte japonês de uma maneira em geral. Como resultado de seus esforços, muitas vezes é chamado de pai dos esportes japoneses. Em 1935, ele foi premiado com o prêmio Asahi por sua excepcional contribuição para a organização do esporte no Japão durante sua vida. Bem legal, né? E a gente vai ver sobre a luta e suas principais regras. As lutas do judô são praticadas em um tatame em formato quadrado, de 14 a 16 metros de lado. Cada luta dura até 5 minutos, vence quem conquistar o ippon primeiro. E se ao final da luta nenhum judoca conseguir o ippon, vence aquele que tiver mais vantagens, né? O judô, ele prevalece muito nas quedas, né? E a gente vai falar sobre cada um dessas quedas, né? Que a gente chama. Cada uma tem uma pontuação, vamos ver o que é. O ippon, o que é o ippon? O objetivo do judô é conquistar o ippon, que é um ponto completo. O ippon é considerado como o judoca consegue derrubar o adversário, imobilizando-o com as costas ou os ombros no chão durante 30 segundos. Quando o ippon é concretizado, o combate já se encerra. Mas também nós temos o azari, que é outra forma de conquistar o ippon, é através da obtenção de 2 azares, né, que valem meio ponto. O azari é um ippon que foi aplicado de forma incompleta, ou seja, o adversário cai sem ficar com os 2 ombros no tatame. Nós temos o yuko, quando o adversário vai ao solo de lado, e cada yuko vale 1/3 de ponto. E nós temos o koka, que é a menor pontuação do judô, que vale 1/4 de ponto. Ocorre quando o adversário cai sentado. Quadros kokas não gera o final da luta, né? Embora ele seja cumulativo. E a gente vai ver um pouco das proibições do judô, né? No judô não são permitidos golpes no rosto ou que possam provocar lesões no pescoço ou vértebras. São proibidos também os golpes do rosto do adversário. Quando esses golpes são aplicados, o lutador é penalizado e, em caso de reincidência, ele pode ser desclassificado, né? E a gente tem as graduações. Eu coloquei também a do jiu-jitsu, que é para vocês terem uma ideia que eles são bem semelhantes, né? Mas o do judô são mais faixas. No Brasil, as graduações do judô são feitas através de cores das faixas, que são amarradas no kimono, espécie de roupão utilizado pelos judocas. São elas de menor nível para maior: branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta, né? Aí depois disso nós temos o primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, que é a preta, quinto dan, que também é a preta, sexto dan, que é a vermelha e branca, sétimo dan, vermelha e branca também, oitavo dan, vermelha e branca, e nono dan, vermelha, o 10º dan, né? Vocês podem ver aí na imagem ao lado. E a gente vai exercitar agora, nós temos 2 questões para exercitar, vocês exercitarem em casa, né? E aí depois a gente passa o gabarito para vocês. Sobre a história e a evolução do judô, analise as afirmativas abaixo. Primeira, Jigoro Kano criou o judô a partir do jiu-jitsu, que possui enquanto finalidade a formação geral do indivíduo. 2. Segunda, né? O Kodokan foi a primeira escola de judô fundada por Jigoro Kano, sendo destruída na Segunda Guerra Mundial. 3. Dentre os princípios filosóficos do judô, destaca-se o ceder para vencer, que fundamenta a aplicação de força máxima na hora da luta. 4. O princípio da máxima eficácia fundamenta a aplicação de técnicas do judô a partir do melhor uso da energia. E 5. No período Tokugama,
Tokugawa, uma das principais características era o fechamento do Japão para o resto do mundo, né? E aí a gente coloca aí, estão corretas, e aí vocês vão classificar o qual que vocês acham corretas, né? Segunda questão, né? Analise as afirmativas abaixo e responda. Ao sistematizar o judô, Jigoro Kano buscava criar uma arte que serviria para a preparação de guerreiros samurais, melhorando a eficiência na aplicação das técnicas. 2. A utilização do judogi, ou kimono, termo bastante difundido no Brasil, representa um elemento importante no que se refere à segurança do judoca. E 3. O ippon, pontuação máxima do judô, só pode ser alcançado através das técnicas de projeção e imobilização. Muito fáceis, né, essas questões. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, ela foi bem explicativa. Caso não, caso vocês queiram rever a nossa aula, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a essas questões que eu deixei no Exercitando de hoje e aos nossos materiais. Tá bom? Não se esqueçam de estudar muito em casa, nós estamos nas retas finais. Se esforcem e até a próxima aula!